Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com uma live de quinta-feira hoje. A live que deveria ter sido feita ontem, mas tivemos uns probleminhas técnicos e por isso eh, começamos com... Transferimos a live para hoje. E hoje vamos receber a poetisa baiana Audelina Macieira. Lembrando a vocês que as nossas lives são 3 vezes por semana, segunda, quarta e sábado. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo ela na quinta-feira. E no próximo sábado estaremos aqui novamente com Luiz Carlos Fernandes. Só que a live de sábado vai ser com Luiz Carlos Fernandes desenhando. Imperdível. Luiz Carlos Fernandes, maior caricaturista brasileiro da atualidade, um mito vivo, estará desenhando conosco aqui. Isso mesmo, desenhando e caricaturas ao vivo aqui no nosso canal. Na próxima segunda-feira eu estarei falando diretamente de Dublin, na Irlanda, diretamente do pub mais famoso da Irlanda, com a psicóloga Gercy Trindade, e vamos falar sobre James Joyce, sobre a influência da Irlanda e tal. Essa live eu vou fazer ela no Facebook, que é uma live que vai se estender, vai ter outros assuntos, então eu procurarei fazer no Facebook, ok? Na quarta-feira é dia 22, eu estarei falando com a querida amiga da Moinhos Papéis Artesanais. A nossa amiga vai estar falando conosco no dia 22, a Renata Teles conosco. E no sábado, dia 25, eu estarei falando com o do médico, dos Médicos Sem Fronteiras, Bruno Radici. Então, estas são as lives programadas até este mês. Vamos falar um pouquinho da Audelina. A Audelina nasceu em Cachoeira, ela é filha de professores e de um operário, Walter Martins Macieira, e da professora Maria Macieira. Bom, a Audelina participa de vários movimentos sociais na Bahia. Ela é uma das poetisas mais importantes do século 20, 21. Eu conheci a Audelina há muito tempo, desde que eu peguei a poesia dela me pegou. A Audelina Macieira tem diversos livros, com destaques para os livros de poesia O Abraço da Esperança, Coração Amargo em Flor, Incertezas e Fragilidades, Palavras Avisadas de Tudo, e em seu último livro, no qual eu tenho uma pequena participação, Pobre Mulher Feminina Nordestina. A Audelina é uma das que mais tem apoiado o nosso trabalho, e ela já está chegando aí. Boa tarde, Silvana, boa tarde, Marcelo, boa tarde, Audelina, olá. E vamos chamá-la, porque ela é a estrela principal dessa nossa conversa. Hoje falaremos de poesia em nossa casa. Audelina Macieira, como vai você? Muito bem, graças a Deus, né? Como é que está a Bahia? A Bahia está nublada. Está Como, chovendo, igual, né? Mas ela continua linda, né? A Bahia que você conhece. sim. A Bahia que você me apresentou. Sim, Salvador. sim, estou te esperando futuramente você voltar. Sim. Voltaremos sim, com certeza. Já está até programado. Programei aqui com a minha noiva para nós passarmos nossa lua de mel em Salvador, quem sabe. Vamos ver se dá tudo certo. Deixa passar esse tempo ruim. Audelina, é um prazer ter você. Você foi uma das pessoas que me pegaram pela poesia, né? Quando eu li a poesia, eu quero um mundo diferente, onde os homens sejam poema e mulheres poesia. Poesia. Sim. Foi a primeira vez que eu tive contato com sua literatura. E a partir daí nós temos uma amizade, eu acho, já de quase 5 anos, né? Entre idas e vindas.
Tive a honra de conhecer Salvador contigo, conhecer sua casa, sua cidade. E a pergunta principal é, por que poesia? Hoje, a poesia ainda cabe nesse mundo caótico que nós vivemos? Sim, claro. A poesia ela tem papel fundamental neste mundo caótico. Os poetas, eles são pessoas que absorvem, né, toda essa atmosfera, né, negativa e transforma e registra ela no tempo e no espaço de forma positiva, porque a poesia ela transmite mais do que palavras. A poesia ela transmite energia, força, né? Ela transmite algo maior do que meras palavras. Quando a poesia ela é sentida pelo poeta, ela transmite mais do que letras, mais do que literatura. Ela transmite sentimentos. E sentimentos são coisas profundas, inertes ao ser humano. E para isso é preciso que o ser humano entenda a dor do poeta. Você é uma poeta que consegue fazer poesia suaves, poesias doces, em qualquer momento. Eu, quando faço poesia, geralmente eu extravaso aquilo que eu estou sentindo naquela hora. E as minhas poesias são duras e tudo que você faz, embora haja sempre uma crítica social por trás da sua poesia, é claro, onde você demonstra de uma maneira diferente. Como é que você consegue ser doce o tempo todo na poesia? Olha só, eu acho que tem essa questão dessa sensibilidade, né, que cada um traz consigo. Eu sou muito sensível à dor do outro, muito sensível às coisas. Eu acho que eu sou um pouco romântica nas questões. Não que eu seja uma poeta romântica, mas por eu ser uma pessoa que tem um olhar romântico das coisas da vida, do movimento da vida, aí eu transformo esse olhar romântico. Eu digo assim, puxa, eu estou escrevendo uma coisa aqui, mas eu não quero ser totalmente dura, entende? Eu tenho uma poesia abala, né? Que é uma coisa, abala fala de uma coisa triste, né? Que é essa coisa do preconceito, dessa coisa que a bala só encontra o povo da periferia, né? Só derruba aquele que está sendo excluído. Tem aquela questão toda política, social, né? Do dia a dia, aquela parte mais cruel da vida. E aí eu tento ser amena. Eu tento disfarçar um pouco a minha dor, porque a desigualdade social ela é muito perversa. E se eu for perversa com o meu poema, eu não vou levar um sentimento de esperança para as pessoas, entende? Eu acho que é por aí. Mas eu acredito também, no caso, por exemplo, Augusto dos Anjos, que eu li muito sobre a vida dele, ele tinha uma dureza com ele mesmo, porque ele se decepcionou muito com o mundo ao seu redor, porque o mundo não mudou, né? De lá para cá, ele continua sendo totalmente igual, né? Pobre no lugar de pobre, rico no lugar de rico, né? A elite sugando o povo sem conhecimento, o povo vivendo uma vida praticamente de gado, né? Que a gente já conhece, que muitos poetas já falam sobre isso, né? Mas há uma esperança, há ainda uma esperança. E a esperança vem desse movimento nosso, da arte, né? A esperança para o povo, é a esperança da arte, é o movimento da vida, que nos permite sonhar. Eu acredito muito nisso. Você já foi criticada alguma vez dentro do seu trabalho por não mostrar o lado triste, por exemplo, de uma cidade como Salvador, que tem
a beleza toda, mas quando você começa a vasculhar as periferias, você encontra muita tristeza, como em todas as capitais do Brasil, no caso, e como o Jorge Amado muito bem fazia esse retrato, às vezes, com Capitães de Areia, por exemplo. Você algumas vezes recebeu crítica por não ser uma poetisa que se empenha, ou que tem esse modo operante, vamos dizer assim, esse modo de fazer poesia? Ou nunca aconteceu contigo isso? Você ser Não, tão doce? não, na verdade, existem movimentos aqui em Salvador. Eu dou apoio. Eu tenho um evento chamado Declama Salvador, que ele tem jovens, né, da periferia de Salvador que vêm trazer a sua poesia. É uma coisa livre. Cada um expressa a sua forma de ver a vida, né, e as questões da vida. E aí eu dou liberdade para que a pessoa, né, recite, declame o seu poema. Eu apoio alguns movimentos aqui em Salvador. É o meu estilo. Eu acho que, na verdade, se você for observar, no livro Coração Amargo em Flor, eu tenho um livro romântico. O primeiro livro que eu escrevi, eu tenho um livro romântico. Eu tenho um livro que Sim. fala sobre questões amorosas entre duas pessoas. Esse livro vai destrinchar os eventos, né, da vida, casamento, separação, filhos, né, traição, recomeço, idas e voltas de um relacionamento que fica subtendido entre Antônio e Maria. Porém, no livro Coração Amargo em Flor, você vai conhecer poesias que vão retratar uma quebra nesse romantismo, que é justamente quando fala de coisas assim, que é duro, sabe? Aquela realidade que chama assim você, entendeu? Olha, não é isso. Você tem que ver como é que tá as coisas. Olha lá fora, perceba. E é tudo assim, muito sensível, muito assim, é preciso muita leitura, presta atenção que existem poemas aqui dentro desse livro que vai quebrando esse romantismo. Aí vem o Abraço da Esperança. O Abraço da Esperança não é um livro romântico. O Abraço da Esperança é um livro cotidiano. É poesias filosóficas do cotidiano. E tem muita poesia muito dura. Poesia que está assim, dando uma cacetada na sua cabeça, dizendo assim, acorde, cara. Entendeu? Acorde para a vida, né? Quanto vale uma vida? Eu quero um mundo diferente, né? As nuvens no céu, né? E tem coisas aqui nesse livro, deixe ir aquele ser que te, né? Que quer ver você só bonitinha na fotografia para mostrar para os outros. Mas e aí, será que no dia a dia aquela pessoa está sendo uma pessoa amável, uma pessoa que cuida realmente de você? Então, a gente fica com esse livro assim, de uma reflexão muito grande, e a gente, no final do livro, a gente vê um poema chamado Não Tenho. Eu acredito que esse livro, O Abraço da Esperança, realmente seja um livro muito forte nesse Sim. sentido. Porque, agora sim, tem assim, Flores da Calçada nesse livro, que eu falo a respeito de uma cena que eu vi aqui em Salvador, perto do supermercado, né? Pessoas deitadas ao chão, praticamente invisíveis à sociedade. E ali Sim. aquela cena, né? Me deixou assim muito triste mesmo, é tristeza. E aí eu escrevia Flores na Calçada, né? Que você não vê, mas eu estou ali. Eu estou ali, eu existo. Mas você finge, né? A vida continua e você continua na sua vida. E daí que você está ali com seus filhos na rua, pegando chuva, pegando sol, sem ter o que comer, né? E aí o poeta, ele vem meter o dedo na ferida, mas de forma que você não se choque. O objetivo não é chocar as pessoas. O objetivo é sensibilizar as pessoas. É fazer as pessoas entenderem que no mundo é preciso a gente aprender a dividir. Porque dividindo, nós somamos força, somamos tudo, somamos o amor, que é o Uhum. mais importante.
Você sabe disso, que você é um grande poeta, você é um grande artista, que nos representa muito bem aí em Pernambuco, né? E está fazendo arte, né? Você não deixa a arte morrer, você está vívido. E isso é que nos move, é o que move o artista. Não é a questão do dinheiro, não é a questão do sucesso, não é a questão de status, de ostentação, porque tem pessoas que acham, poeta deve ter dinheiro. Não, não temos dinheiro, mas temos a arte, a melhor arte, que é a comunicação, né? Aldelina, além de ser motorista de cadeira de rodas, ela é professora. Chofer, né? Chofer de cadeira de rodas. Aldelina, me conta uma coisa. Eu amei. Lembra na Ribeira, à noite, a gente tomando aquele Pois é. leitinho gostoso, depois de ter tomado um sorvetinho de biribiri, e aí, Exato. é nosso. Maravilhoso sorvete. É sorvete de biribiri, né? Foi isso? Exatamente. Você vai trazer a sua esposa para tomar o sorvete de biribiri. Vamos, com certeza. Adelina, e a escola? Como é que você trabalha a poesia dentro da sala de aula, com seus alunos? Me conta um pouquinho da sua experiência dentro de sala de aula. Olha, eu fiquei 4 anos, né, trabalhando com educação infantil aqui em Salvador, né, em escola pública. E o meu trabalho, eu acho que educação infantil é minha cara, né? Que eu sou muito palhaça, né? E você sabe que a criança gosta de alegria. E aí, assim, a poesia foi muito trabalhada, tanto em forma de histórias, quanto em formas de poesias, né? De Vinícius de Moraes. Trabalhei muito Vinícius de Moraes, porque eu acredito assim, infelizmente hoje existe uma onda de alguns, né, educadores, que não são todos, hein? Que consideram que não devemos, que devemos levar somente, como se estivesse limitando a educação, somente o que é da realidade da criança, né? Só que existe uma coisa muito importante chamada conhecimento plural. É o conhecimento, você absorve o conhecimento no total, não é isso? Então, assim, muitos me perguntavam por que você traz Vinícius de Moraes para as crianças, né? E eu achava assim, não, eu acho que as crianças devem aprender Vinícius de Moraes, porque ele é nosso, ele é brasileiro, e ele tem uma arte que vai ser para a eternidade. E aí as crianças amavam, né? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, e eles riam, eles pulavam, eles achavam aquilo tudo uma maravilha, porque é muita sensibilidade. E aí quando a gente vem, lá vem o pato, pataqui, pataculá, lá vem o pato para ver o que é que há. E aí as crianças, é o modo como você chega para as crianças. Eu tenho um amigo aqui em Salvador, que ele é compositor, e ele me chamou, né, para fazer algumas coisas assim com ele. E ele tem um trabalho muito bonito para criança. E eu comecei também a levar as coisas dele para a sala de aula. E eram coisas assim maravilhosas, entendeu? Poesias maravilhosas, assim, do gatinho, o cachorrinho ficou amigo do gato e o gatinho convidou para brincar. Então, assim, coisas que as crianças pegaram gosto pela fantasia, né? Pela a questão da arte, pela questão da criatividade. E elas começaram a se desenvolver cantando poesia, fazendo poesia também. É uma maravilha. Poesia, poxa, eu não sei o que dizer mais da poesia. A poesia é minha vida. Eu nasci poesia. A minha mãe recitava poesia. Nesse livro, O Abraço da Esperança, este livro aqui, tem uma poesia logo na entrada da minha mãe, né? Que eu faço uma homenagem a ela. É uma poesia que eu consegui recuperar dela, é uma poesia muito bonita da minha mãe.
E eu me lembro que a minha mãe, ela cantava pra gente quando eu era criança, né? Ela cantava. Minha mãe era uma artista. Não teve oportunidade, teve muitos filhos, não teve oportunidade naquela época de correr o mundo, mas minha mãe era uma artista, né? E dizem que a única da família que, né, tem esse mesmo dom sou eu, né? Então, eu não saberia viver sem a poesia, né? Eu sou tão poética e poema que eu não sei fazer nada sem, sabe, parar um pouquinho e sonhar um pouco, porque sonhar inerte a minha alma, né? A poesia faz a gente desenvolver até senso crítico sobre a vida, sobre as coisas. E é uma coisa que está indo meio na contramão dessa nova escola que estão querendo adotar no Brasil, né? Você vê Sim. isso com preocupação? Você vê isso com ressalva? Como é que está o seu posicionamento quanto a essas novas ideias que surgem agora no Ministério da Educação, conservadoras e principalmente não valorizando as artes humanas, valorizando a parte técnica apenas. Como é que você vê isso? Eu tenho muito medo disso tudo. A partir do momento que se tira a liberdade, né? A liberdade de pensamento, a liberdade crítica de um ser humano, é muito triste, é complicado, eu tenho muito medo disso tudo aí. Eu tenho medo, muito medo, porque eu primo pela liberdade. E a sua liberdade pode não ser a minha liberdade, mas eu tenho que respeitar a sua liberdade. Entende? Eu tenho que respeitar o seu direito de pensar diferente do que eu penso. Porque nós não somos iguais. Nós somos pessoas, e pessoas, cada uma tem o seu perfil cognitivo, cada uma tem o seu modo de agir, de pensar e de amar. Então, se nós não percebemos isso no outro, é um mundo plastificado. Aí a gente vai viver num mundo tipo Coreia do Norte, né? Você nascer na Coreia do Norte, você tem que seguir os padrões do governo, o regime do governo, tudo do governo, e você perde a sua liberdade. O ser humano não pode, o ser humano ele não pode perder a sua liberdade do pensamento, né? E assim, eu sinto muita falta no ensino médio da filosofia. Eu sinto muita falta da sociologia, de estudar os fatos sociais cientificamente. Eu sinto muita falta do estudo mais profundo da história. Eu sinto muita falta. Eu vejo o ensino médio muito prejudicado. Eu não digo nem o ensino superior, eu digo o médio, que é o preparo para que você vá para o ensino superior. Eu não sei o que te dizer. Agora, em relação à literatura, eu percebo hoje, assim, uma literatura que está surgindo, eu não sei, talvez uma literatura um pouco despreocupada com a gramática, né? Eu vejo surgir uma literatura desprovida, desassociada, né? Da nossa língua culta, entende? Certo. Agora, é uma coisa válida, é uma coisa que está surgindo, é um movimento que a gente tem que entender o seguinte, é um movimento válido, porque é o povo que está gritando. Olha, eu estou sufocado, eu vou botar minha boca ali no trombone, sabe? Porque eu não estou mais aguentando. E sabe, aquele desespero. Mas eu entendo, como poeta, que, acima de tudo, a poesia, a literatura, ela precisa também ser respeitada. Existe uma questão que eu aprendi quando eu era criança, que a poesia, ela transforma aquilo que é triste em belo. Aquilo que é, sabe, feio em bonito. Porque a poesia é nobre, ela enobrece e ela é rica.
Me diga uma coisa, você é evangélica, né, Aldelina? Sou, Você é evangélica? Evangélica. sou. Como é que fica a sua... Existe algum problema entre a sua religião e o seu manifesto poético, as suas crenças, como a liberdade que você acabou de comentar, que tem as pessoas têm liberdade de amar, de escolher o que quer fazer? Ou para Deus isso não tem importância? Você acha que há uma história mal contada nas religiões? Como é que você quer associar a religião, sua poesia, seu trabalho e a liberdade em si? Você É, mora numa cidade, você mora numa cidade com muito culto afro, que é muito forte, com muitos movimentos afros aí, candomblé sim, e tal. Como é que você lida verdade. com tudo isso, essa efervescência? Olha, eu acho assim que a minha fé, né, é uma coisa muito pessoal, né? Eu já fui católica, né? Hoje eu estou frequentando uma igreja cristã, evangélica, porque antes era cristã católica. Eu considero assim, eu respeito as pessoas. Eu não preciso me contrapor às pessoas, porque cada pessoa tem a sua fé. E a gente sabe disso, né? A gente tem que respeitar a fé do outro também. Isso não quer dizer que eu vá sair da minha fé, Sim, entende? Agora, aqui na Bahia, por exemplo, eu nasci em uma cidade chamada Cachoeira, né? É uma cidade sim, que 98% da cidade, ou 95% da cidade, todos são candomblecistas, né? E assim, quando alguém fala, você é de Cachoeira, aí você é candomblecista, né? Aí eu digo, não, eu não sou. Mas assim, vou lá, tem um parente meu lá, que, por sinal, quando você vier a Salvador, eu espero estar com muito tempo para te levar lá na minha terra. É uma terra muito conhecida aqui na Bahia. Eu gosto muito das pessoas. Eu não consigo colocar barreiras para amar. Eu não amo alguém, aí eu procuro uma coisa para me separar dessa pessoa. Eu tenho uma amiga aqui, que mora aqui perto da minha casa, que as pessoas me perguntam, poxa, você anda com aquela quadruplecista? Você, pô, aquela mulher é quadruplecista, rapaz. Aí eu digo assim, poxa vida, ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa que, quando eu vou na casa dela, me recebe tão bem. Quando ela vem aqui, é sempre me trazendo uma notícia boa e me chama carinhosamente. Por que que eu vou condenar essa pessoa se, meu Deus, não condenou? Não é? Eu acho que está faltando muito amor no mundo, né? Porque assim, eu me lembro que quando eu era criança não tinha isso não, porque minha mãe não era evangélica, minha mãe era católica, fervorosa, minha mãe. sim, Tinha assim, até as imagens assim, que ela tinha na casa e tudo, mas ela tinha amizade com pessoas que eram cristãs evangélicas que frequentava a casa da minha mãe. Isso não impedia a amizade, entende? O mundo tem que entender o seguinte, que eu, Aldelina, sou dona da minha vida, eu faço da minha vida o que eu quiser, da minha vida. Eu não posso mandar na sua vida. Eu posso dizer para você alguma coisa respeitando os limites. Dá um conselho, se você quiser, como meu amigo, eu posso discordar de você de uma maneira que eu não venha te agredir, dizer assim, olha, não, isso aí para mim eu não quero, né? Mas se você quer, então eu te respeito, tudo bem. Mas eu acredito também que existe hoje uma geração, Clodoaldo, que a gente tem que, a gente que tem essa questão social, a gente tem que tentar salvar. Porque hoje a geração está assim, tá. Aí sim, a questão da educação podemos falar, a questão social podemos falar, mas de fé que cada um tem o seu, cada um pode escolher, né?
Que Deus eu devo servir? O que é que eu faço da minha vida? Eu gostaria muito que todos fossem cristãos e que conhecessem Jesus Cristo, porque ele me faz muito, muito bem. Mas eu não posso impor ao meu vizinho, nem às pessoas nas ruas. Eu só posso dizer que ele é o Senhor da minha vida, né? E de quem quiser, porque ele está de braços abertos. Agora, sim, em questão de educação, eu percebo que a sociedade hoje, né, essa geração, está muito dispersa na questão do conhecimento. Está muito dispersa na questão das coisas que realmente é tipo assim, aquela cultura. Aí fala assim, mas tem uma cultura aí surgindo, mas é uma cultura que não faz diferença. Entende? Para a filosofia, é uma cultura que não faz diferença. Você é uma cultura inútil. É o que chamamos de cultura inútil na academia, né? Nós temos que pensar uma forma de educar essas pessoas no sentido político, crítico, social. Porque a gente percebe que o que falta nessa geração é uma coisa muito voltada para as coisas fugaz, das coisas que vai fazer falta amanhã para o entendimento maior, para a nossa sociedade, para a salvação até do nosso país. Estou entendendo. Boa tarde, Raquel. Raquel chegou. Tudo bem? Audelina, essa questão, voltando ainda à questão da poesia na vida das pessoas, a juventude, a nossa juventude, pelo menos em geral, ela não tem lido os grandes poetas. Ela tem se focado um pouquinho mais, ficado muito nos eletrônicos. Eu não sei se é uma visão derrotista minha, mas eu vejo poucas pessoas com livros na mão, com poesias na mão. Existem as pessoas, sim, que ainda têm os nichos de poesia, mas não é uma tendência geral. Estamos chegando a um patamar onde a comunicação é instantânea, porém, nos parece que estamos cada vez mais isolados, cada vez mais... Essa pandemia meio que veio demonstrar isso mais uma vez, de que nós estamos num processo que me parece que é quase irreversível, de afastamento dos livros, da educação formal, com respeito à língua, respeito às tradições poéticas. Você vê isso também, ou isso é um delírio meu? Com certeza, eu vejo isso, muito. É uma preocupação muito grande para nós educadores, essa questão, porque nos tornamos responsáveis, né, para essas crianças que futuramente vão ser adultos, né, e vão estar aí comandando essa sociedade brasileira. Eu boto no Brasil, eu trago a questão para o Brasil, porque eu percebo que existe uma atmosfera negativa, que sempre está censurando, né, limitando a educação no nosso país. Infelizmente, a gente vê muitos jovens, né? Eu sou uma menina de gueto, né? Eu moro aqui na Liberdade. Então, mas isso nunca me impediu que eu, com 17 anos, lesse A Rosa do Povo, de Carlos Drummond de Andrade, né? E que eu fosse ler, porque eu gostava, eu ia para a biblioteca, tinha uma biblioteca aqui, eu ia para a biblioteca e perdia a tarde lá lendo livros. Eu não comprava livros, porque eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha um interesse, não era só eu. A maioria das pessoas da minha adolescência gostavam de ler poesia, muito. Eu acho que existe uma campanha negativa, existe um trabalho contrário à educação desses jovens. Você veja, independente da pandemia, as escolas dão muito pouco para os alunos, entende? Deveria existir, você vê que as escolas particulares exigem muito do aluno, e aí quando ele chega na escola pública, ele tem bons professores, tem bons profissionais, porque o mesmo professor que trabalha na escola pública, ele trabalha na escola particular. Mas eu acho que existe uma má vontade, né, dos governantes
em estar patrocinando, sabe, pessoas mais preparadas para enfrentar o mercado de trabalho, pessoas preparadas para viver no mundo que ele vai enfrentar desigualdades sociais, entende? E vai encontrar diferenças também sociais. Então, é difícil para mim, como educadora, e eu prefiro até trabalhar com crianças, porque eu quero trazer para aquelas crianças sempre tudo de bom que puder, tudo que for de bom e de melhor em mim. E aí eu quero que elas... E eu sei que os meus alunos estão bem, entendeu? Porque quando você ama a educação, você se dedica. E a minha preocupação, porque eu entendo que a poesia, a educação transforma vidas, mas a poesia sensibiliza as pessoas. E aí você pergunta assim, Adelina, e o que é sensibilizar as pessoas? Eu digo para você, uma pessoa que lê poesias, ela é uma pessoa sensível. Ela não é uma pessoa bruta. Ela não é uma pessoa áspera. Ela vai sempre ter dentro dela uma esperança, um molejo. Ela vai sempre sorrir, sabe? Ela vai sempre esperar. Ela vai dar um jeito. Ela vai dizer assim, dias melhores virão, né? E ela vai acreditar nisso, porque existe uma força, né? Uma força na poesia, né? De Leminski, a Carlos Drummond de Andrade, a Catulo, aquele poeta que escreve sobre o Matuto, né? Que eu gosto muito, que me inspirou muito, que é João Cabral de Melo Neto, e que traz assim, do cordelista, daquele poeta que está ali falando do povo, da seca, do povo que está ali lidando com a terra, ao poeta que está lá na Academia de Letras do Brasil. Essas pessoas não sabem o quanto elas estão fornecendo armas. Então, eu acredito que no dia que tirar... Porque você na escola, eu me lembro que eu tinha uma professora que ela dizia assim para mim, ela era maravilhosa, nunca mais eu encontrei. Mas ela dizia assim para mim, Adelina, nunca deixe a poesia morrer. Ela dizia assim, nunca deixe a poesia morrer. Se um dia você estiver triste e não quiser viver, lembre que a poesia revive cada pedacinho que existe em você. Então, eu fiquei com aquilo muitos anos na minha memória. E você me fez eu lembrar disso hoje. Muito obrigada. Porque é isso? São coisas que, sabe, nos emociona. E ela era uma professora, assim, que ela fumava muito, né? Ela chegava no colégio fumando muito. E sempre tinha uma questão lá com o diretor, que eu acho que queria transferir ela, porque nós éramos 6º ano na época, né? Era 6ª série. E ela fumava muito e às vezes fumava até na sala. E aí o diretor queria tirar ela e a gente não deixou, porque a gente amava muito ela. E isso era muito gratificante, porque ela incentivava a arte. E nós, nas escolas, precisamos colocar a arte, música, teatro, poesia, porque tem a ver com as inteligências múltiplas do ser humano, porque tem a ver com o desenvolvimento cognitivo. E se não fosse, eu sou uma menina que venho de uma realidade humilde, né? E se não fosse a poesia? Né? O que seria, né? Dessa geração, da minha geração, que leu tanta poesia? Você, por exemplo, que leu tanta poesia, que é um homem muito culto, que eu sei. É isso. Que nada. Adelina, você falou de leitores. Você tem alguma ideia de como recuperar esses leitores? O que você sugere para fazer com que... É na escola mesmo que a gente tem que trabalhar, educação de base, por aí que vai conseguir tornar o... Porque a minha luta com arte, plástica e com tudo é pelo livro. Eu só trabalho em cima de livro. Muitos anos que eu venho batalhando pelo livro. Há 30, 40 anos quase que eu estou aí batalhando pelo livro.
Uhum. É, parece que é uma luta em glória, cada vez o livro se distancia mais das pessoas. Você tem alguma ideia de como fazer isso, como recuperar isso? Onde seria o caminho? Qual seria a ideia geral? Sabe, Clodoaldo, a gente tem que entender um pouco esse processo da vida. Olhe bem, aqui em Salvador, tem escritoras de livro infantil que elas vão em escolas particulares, né? E vendem os livros em escola, tem uma pré-venda, elas vendem os livros em escola, e vai assim, a escritora vai na escola, leva o seu livro infantil, autógrafa ele lá na escola e vende o seu livro. Só que, assim, o livro continua sendo vendido, sim, mas para a elite. A escola, geralmente, é escola particular. Se um pai paga uma escola particular, com certeza ele pode ter um dinheiro para comprar um livro que custa, em média, R$ 25. Mas a maior parte dessas crianças estão na escola pública, né? E eu, como Sim, eu estava um ano que eu levei uns 2 anos trazendo uma escritora de livros infantis, Isabela Valadares, para aqui, para a Bahia, para fazer o lançamento dela dentro de CMEs, de escolas municipais de educação infantil. E eu convidava ela, ela vinha, trazia os livros dela, trazia para a escola pública e doava os livros. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma igualdade para essas crianças que estão na escola pública. E elas ficaram muito felizes, né? Foi um movimento que mexeu com toda a estrutura da escola, porque estava recebendo uma escritora de livros infantis, né? A Princesa Mortadela, né? Gigi a Dentistinha. E aí era um livro que você se comunicava com o livro, você podia, a criança podia, além de ler a historinha, pintar, desenhar, interagir com o livro, porque o livro era consumível. E fazer esse movimento, esse intercâmbio de estar trazendo uma escritora de lá do Rio de Janeiro para cá, para a Bahia, para ela fazer o lançamento dentro de uma escola municipal e não cobrar, entende? Trazer o livro dela e doar para cada aluno levar para casa, isso é gratificante, isso é fazer a poesia acontecer na vida das pessoas, né? Então, isso para mim, eu fiz outros projetos também de ir nas escolas e tenho esse trabalho, eu tenho um desejo no meu coração muito grande, que é tornar realmente, trazer essa questão da poesia com toda a força, fortificar a poesia no Brasil. Eu acredito na poesia como uma arte nobre, porque ela reúne todas as outras artes. Não existe uma fotografia sem poesia. A dança é uma poesia do corpo, do movimento, né? A música já é uma poesia, né? A literatura é uma poesia. Contar histórias é uma poesia. Então, a poesia ela é muito ampla e precisamos fortalecer. Aí teve uma pessoa que me perguntou assim, você sabe, né, poesia, por que você não escreve romance? Poesia não dá nada para ninguém, não. Falou assim para mim. Vai escrever romance, que aí você vai ganhar um dinheiro, uma coisa assim, melhor. E eu fiquei pensando naquilo que a pessoa me falou, né? Eu disse assim, poxa, meu Deus, que pena, meu Deus. Essa pessoa não entendeu que para o é uma poeta pena. a poesia é vida. Mas essa ideia, esse seu trabalho, embora ele seja nobre e tenha resultados, são resultados pontuais. Isso teria que ser uma política pública, né, Com de educação certeza. a nível nacional, para Com atingir todo certeza. mundo. Porque se ficar só nessa de... Eu sei que tem trabalhos maravilhosos aqui em Pernambuco também, de gente que vive lutando pelo livro, incentivando a leitura e tal, mas são pontuais.
O que me preocupa é que eu não vejo por parte da estrutura do Estado o interesse nisso, em fazer com que isso se torne uma política pública. Exatamente. E a partir daí... Precisamos, Godô, eu acredito, sabe o quê? Precisamos aprender a votar. Precisamos aprender política. Precisamos entender que o voto é uma arma. Precisamos entender que precisamos de educação, de investimento em educação. A Coreia do Sul, ela tornou-se uma potência, apostando na educação. O que falta para nós? Somos um povo talentoso, somos um povo que tudo criamos, inteligentes, capazes, entende? Por que nós vivemos dessa forma? Porque não aprendemos a escolher os nossos governantes. Não aprendemos política na escola, entende? Não aprendemos a nos tornarmos pensantes. Não aprendemos a amar as nossas forças individuais e somar essas forças individuais, tornando um povo só. Mas para que isso aconteça, a gente tem que educar as pessoas. As pessoas precisam entender que voto não pode ser vendido, não pode ser trocado, não pode ser envolvido em barganhas. O povo, infelizmente, a nossa realidade nos deixa assim desesperados. A gente não sabe para onde a gente corre, entende? Mas eu acredito ainda que a solução... Você veja que lá eu vi um vídeo, que lá no Piauí, eu acho, a escola, os buracos no teto caindo, assim, aquelas águas dentro da escola, as crianças correndo. Que falta de respeito! Que falta de respeito com a nossa educação, com o nosso futuro, porque criança é futuro. Que falta de respeito! E quando a gente não entender que, em primeiro lugar, vem uma boa educação, investimento em seres humanos, nós não vamos mudar este país. Nós temos, sim, os sonhos. Os poetas têm os sonhos. Eu tenho utopia no meu coração. Entende? Mas é preciso, é o que você falou, que os governantes acordem. Ou, se eles não acordam, que acorde o povo. Entende? Que o povo Entendo. acorde. Audelina, você agora é... poesia, mas a gente precisa tomar uma atitude. Sim, inclusive nós temos exemplos de poetas que foram grandes revolucionários também, né? Como Pablo Neruda, como o próprio Joaquim Nabuco e tal. Você agora é pré-candidata a vereadora de Salvador. Me conta um pouquinho por quê, como isso chegou na tua vida, o que você pretende, como é que vai ficar a sua poesia, e me fala um pouquinho também do seu último livro, Pobre Mulher Feminina Nordestina. Me conta aí, foi aí que surgiu a vereadora ou não? Não. Na verdade, eu tenho muita vontade. Eu sou uma pessoa muito envolvida com as questões da cultura, né? Eu gosto muito desse movimento. Então, eu tenho 2 saraus, né? E um desses saraus eu homenageio as mulheres escritoras daqui da Bahia. Eu tenho esse projeto meu que é investir em jovens escritores. Eu tenho esse projeto da educação infantil, que eu acredito que é um investimento em educação infantil, é um investimento eterno, né? Porque você está investindo em formação de pessoas. Então, eu acredito que essa minha vontade de estar à frente, representando a voz, né, dos professores,
a voz da cultura, da literatura baiana, dos escritores independentes, dos artistas independentes, daqui do meu bairro, né, que não tem uma voz feminina, né, uma voz que dê voz às mulheres, né? Então, assim, porque o povo pensa assim, política é uma coisa ruim, mas é o que rege a vida do ser humano. Nós estamos envolvidos com a política, precisamos viver, né? Então, a gente precisa de pessoas coerentes e conscientes lá nos representando, não é? A gente não precisa de pessoas que estejam contra o povo, a gente precisa de pessoas que estejam a favor do povo. Mas para que isso aconteça, é preciso também que você, como eleitor, comece a repensar, né? O que você quer, né, para o seu futuro, o que você quer para os seus filhos, que mundo é esse que você quer, que você está organizando para o seu filho, porque é uma decisão muito forte. E eu, na verdade, Codô, eu quero muito fazer muita coisa, se Deus quiser. Eu quero fazer muita coisa em prol da educação, em prol da cultura. Eu anseio muito, eu tenho vontade, eu tenho força dentro de mim de fazer acontecer coisas boas aqui na Bahia, entende? Porque eu tenho muita vontade de ver pessoas felizes, sabe? De ver uma Você não tem sociedade medo que melhor. você não tem medo que isso corrompa você, não? Transforme você numa poeta menor depois? Menor? Não, Ai, digamos assim que você, esses teus ideais, quando chegar lá na mistura, no centro do poder, que é onde existe muita maldade, há um jogo ali de milhares de anos já acontecendo. Como é que você vai, com esse seu coração poético, olha, enfrentar essa situação a nesse meio? pessoa, quando se corrompe, na verdade, ela já tem uma célula da corrupção dentro dela, né? Eu acho que quem não é corrupto, de verdade, quem é honesto, quem é sincero, não vai se corromper com coisas baratas. Porque dinheiro é o que corrompe o ser humano, é o dinheiro. O dinheiro corrompe a Não, eu estava falando vaidade. não se corromper como pessoa, que isso eu sei que você não vai fazer. Mas assim, não vai perder um pouco da essência poética, tá num mundo tão cáustico como é o poder? Porque uma coisa é você estar fora dele, outra coisa é você estar dentro dele, né? Você já parou para pensar nisso? Não, isso não te preocupa? Gente, você está falando uma coisa séria. O que me preocupa mas eu acho que não, porque eu acho que eu vou deixar sempre um tempo meu reservado para eu estar nos meus movimentos. Isso eu não vou abrir mão. Nada vai me impedir de estar nos meus saraus, nada vai me impedir de estar com os meus amigos, nada vai me impedir de estar escrevendo, nem que seja para reclamar. Eu vou escrever, eu vou estar poetizando, eu vou estar em movimento, eu vou estar fazendo a. Eu acho que eu vou ter mais condições de estar organizando cultura, fazendo a cultura acontecer, porque aí eu já vou estar com um pouquinho, não é o poder, mas um pouquinho de alguma coisa. Já é o começo, porque teve uma pessoa que falou assim comigo, eu falei assim, olha, eu ia trabalhar em uma escola, eu fui convidada para trabalhar em uma escola, aí chegou lá, tinha muitos padrões na escola que eu não concordava. Aí eu falei para um diretor amigo meu, eu falei assim, olha, eu fui convidada para essa escola, mas eu vou desistir, o dinheiro é bom, vão me pagar bem, mas eu vou desistir, eu não vou trabalhar nessa escola não, porque eu acho que eu não vou me enquadrar direito nessas questões aí que eles estão querendo. Aí o meu diretor ele diz assim, não desista não, vá, você vai fazer a diferença. Você vai ser a única, você vai ser o contraponto. Então, se você não for, aí vai ser tudo igual, não vai ter nem ninguém lá para reclamar. Você está entendendo? Então, assim, eu acredito que deve ter sempre alguém no meio da multidão para jogar uma pedra para cima. Imagine todo mundo calado,
todo mundo sentado, todo mundo com os braços cruzados, todo mundo igual. Não, não queremos isso. Não queremos. Vamos brigar para que alguém levante a mão e diga, não, eu não quero isso para mim. É o seu direito, né? Agora vamos Adelina, falar sobre o Pobre Mulher Feminina o Nordestina. livro. Esse Isso. livro é um livro assim, nossa, é maravilhoso, viu? É Para lindo, quem lindo a gosta, arte dele. nossa, ele para quem gosta sabe, desse universo, esse universo sertanista, é um livro que foi considerado um romance, né? Um romance sertanista cordelista, poético cordelista, né? É um livro que Sim. eu amaria. Eu acho que a gente precisaria mais de 3 lives para poder eu estar lendo alguns poemas aqui, porque ele é muito bom e ele foi todo ilustrado por um especialista em estilografias, né? Pita Paiva, que é um grande artista aqui da Bahia. Sim, Ele é um sim. livro É muito lindo. lindo, ele é muito lindo. Ele Mostra ele pra gente, mostra as imagens. ele Olha é só um que beleza. livro muito bonito. Aqui é o fundo dele. Tem um poema maravilhoso ao final. É Uhum. um livro encantador. Eu sou suspeita de falar desse livro, Eu porque achei esse livro, achei esse o melhor livro, assim, pela estética dele, né? Não pela estética, ele é muito bom. Adelina, o Instagram, infelizmente, dá apenas 1 hora para a gente conversar. Nós estamos chegando no limite. Eu queria que você oh, que pena! encerrasse com um poema seu, claro, e com uma mensagem para as pessoas, diante de tantas coisas que vem acontecendo. Nós nem tocamos no assunto pandemia, porque se falou demais, se fala demais nisso. É porque Eu não quero trazer poesia, isso. né? Poesia é uma coisa maravilhosa. A gente quer falar, É, falar, né? E, nossa, exato. é uma coisa maravilhosa, né? Então, você tem 5 minutos para, É isso, ou eu vou três ter minutos, que desculpa, falar para falar e para ler uma poesia sua. um Vamos lá. poema, talvez atual, né? Né? Vamos lá. É um poema que eu fiz há pouco tempo, que vai ser do meu próximo livro, né? Porque o meu Já tem próximo próximo? livro é Amanhecer Chorando. Vai ser um livro que vai falar das questões sociais políticas e é preciso ter um olhar mais profundo para poder entender, né? Porque vai ser Certo. Você disse que eu sou uma poeta boazinha, mas às Não, vezes não. doce. Doce, Doce. é. Eu vou ler porque ele é novo, ele é um poema novo. Então eu vou ler Então, para leia. vocês. Cadeiras sempre serão cadeiras. As pontes estão sobre os rios, os lixos sobre a ponte. Vítimas passeiam a boiar nas águas. Morrer é o preço da liberdade, viver é o preço da injustiça. Menor é a vida sem voz. As sementes viajam em barrigas a desfilar nas ruas, e os olhos abraçam o sombrio futuro no presente obscuro. Em algum lugar travam-se lutas armadas e na madrugada conspiram os torturadores. Onde foram parar os meus sonhos? Será que na esquina a pedir esmolas? Certamente um homem precisa ter moral. As cadeiras são simplesmente cadeiras. Elas não devem ter outra ocupação a não ser o bem e o mal, o certo ou errado, sentar-se ou cair. Cadeiras julgam, bocas condenam, canetas escrevem sentenças. Objetos devem ter algum valor. Mas, no jogo da vida, quem olhar além do quintal verá retilhar-lhe a venda, atar-se terá a dor de um poeta. Os vendedores de alma influenciam a doce tomada de decisão. Batem, ameaçam e, nesta hora, a cadeira cede lugar para olhos fechados. Adeus, até nunca mais. Então, sentada no batente, em frente ao meu portão, choro. Não quero mais ser feliz.
De Aldelina Maciel. Aldelina, muito obrigado, muito bonito. Está encerrando aqui, que já temos 20 segundos apenas. Um grande beijo, espero vê-lo em breve. Beijo em Aguinaldo e todos os seus filhos. Foi um prazer enorme. Meu beijo muito carinhoso para você, Codô, que mora aqui no meu coração. Obrigado, tchau. A segunda-feira teremos aqui, sábado, Luiz Carlos Fernandes conosco. Tchau.